Bom dia a todos, estamos aqui para mais um vídeo, né? Já estamos nos aproximando e chegando à meta de 300 vídeos já gravados e ainda falta postar alguns, né? Mas hoje esse vídeo vai ser dedicado a conversar sobre um tema que a gente vê muito claramente aqui na Ordem da Coroa, que é muitas das pessoas que nos procuram para tratamento e curas, né, muitas estão com um problema que se chama choque de paradigmas, né? Ou seja, ela tem duas ou mais maneiras de ver uma situação e não sabe como fazer para definir qual a situação a qual ela deve escolher como aquela que convém aos seus princípios, né? Ou até mesmo não ver saída. Ela tem que conviver com duas situações diferentes, né? Então, veja bem, acontece muito paradigma quando a pessoa tem princípios morais, éticos, né, sociais, e muitas vezes se encontra em situações que ela não quer participar. Por exemplo, uma pessoa tem um emprego, um salário razoável, mas ela assiste, por exemplo, que naquela organização que ela vive, ela precisa do emprego, mas ao mesmo tempo ela não tem coragem ou não tem o expediente de, por exemplo, denunciar superiores que estejam cometendo atos ilícitos e tal, mas ela, nos seus princípios morais, é contra tudo isso. Tem o caso das pessoas que, vamos dizer assim, têm sentimentos contraditórios em relação às pessoas que ela encontra, né? Em que é o que eu chamo de amores impossíveis, essas questões que ela vive um sentimento, mas que em verdade tem conceitos para que não possa vivenciar aquele sentimento. Então, aquilo é um paradigma. E isso gera, logicamente, doenças, né? Gera um sistema psicossomático muito forte, muita adrenalina, muitos corticoides, são produzidos quando a pessoa tem esses desencontros, ou seja, os princípios dela, as convicções dela, em qualquer campo da atividade humana. Não é só na parte pessoal, de relacionamentos ou qualquer coisa que o valha. É em todos os setores da vida. Ela encontra-se em situação que não consegue definir os seus caminhos, porque os seus paradigmas definem uma posição e a realidade obriga a outra posição. E aí você vai me perguntar, e aí o que fazer, né? Então, na ordem, a gente tem tratamentos exatamente para que as pessoas definam seus paradigmas com outras leituras. Porque às vezes a questão não é que haja efetivamente uma situação paradigmática. As leituras é que nos trazem conceitos paradigmáticos e às vezes, quando a gente consegue fazer outra leitura daquela situação, das circunstâncias que cercam aquela situação, nós então vamos perceber que a solução está nessas leituras. Então envolve uma série de providências que são tratamentos espirituais, tratamentos na consulta em que é mostrado e é auxiliado a pessoa a que fique buscando outra maneira de ver, porque às vezes quando alguém chega para uma consulta, nós temos outra visão diferente, mais fria, menos envolvida com as circunstâncias daquela situação paradigmática. Então, a cura se dá pela maneira de ver diferente e não aquela extremamente rígida em função de princípios e convicções que a pessoa carregou ao longo de toda a vida. Acontece uma coisa muito interessante. Hoje em dia, a gente vê, por exemplo, casais em que a mulher ganha mais que o homem
em que o homem, em alguns casos até, ele abdica de qualquer coisa para cuidar da casa porque a esposa tem um emprego muito valioso em termos de ganho e ele não tem a condição de acompanhar de jeito nenhum. Mas a mulher também, por outro lado, para manter aquele emprego, tem que ter com quem deixar as crianças. Aí vem aquele problema, vai deixar com a babá, para amanhã você ter problemas com os filhos, porque não houve a participação dos pais. Então, aí vem um paradigma, que na minha época existia muito isso. Homem tem que sustentar a mulher. Aliás, é um conceito machista tremendo, né? Mas era. Os princípios que existiam na época, qualquer homem que era sustentado pela mulher era visto de uma forma totalmente como uma pessoa que não valia nada. Como é que um homem se permite a mulher sustentar? Hoje em dia, já com os movimentos até feministas, né, também, porque nesse ponto serviu para os dois gêneros, né? A pessoa já não tem mais esse conceito, é normal que haja diferenças, né? Há momentos que se inverte de posição, no momento o marido está bem, a mulher está menos, ela cresce, ele tem problemas e as situações se alteram. Então gera um choque de paradigma, porque ele dentro dele não suporta ser sustentado pela mulher, mas a realidade obriga que ele viva isso. Então ele vive um sofrimento de como que ele vai se apresentar na sociedade tendo uma condição inferior e muitas vezes até de total sustento da mulher. Então esse choque de paradigma, é óbvio, ele tem que mudar a maneira de ver. E essa mudança da maneira de ver é o que eu digo e que chamo das leituras diferentes de um conjunto de situações. Porque, em verdade, numa situação como essa, ele não pode ficar simplesmente parado, mas aí não tem nada a ver homem ser sustentado pela mulher. É qualquer um que sustente alguém que não quer nada na vida. Porque aí é outra conversa, é o preguiçoso, é o que não quer nada, é o que não se esforça por nada, tanto faz ser o homem como a mulher, né? Dá no mesmo jeito, e aí já é outro assunto. Aí é uma pessoa que moralmente está também falhando, porque ninguém pode deixar se tornar fardo para o outro de uma forma gratuita. Entendeu? Quer dizer, não, ele não quer nada e o outro fica sustentando. Não pode. Aquele que está sustentando é que tem que tomar uma medida. Dizer, não, peraí, a coisa não pode ser assim, você tem que fazer alguma coisa na vida, né? Então, o choque de paradigmas, a gente poderia ficar aqui fazendo um vídeo enorme, contando muitas e muitas e muitas histórias com os paradigmas que acontecem. Eu costumo citar também casos que acontecem, que as pessoas trazem problemas, como uma vez um rapaz, aliás, tinha trazido também a irmã junto, que tinha um problema muito semelhante, de autoestima baixa. Ele tinha os ingredientes, né, dentro de uma média do que a sociedade espera, não sei o que, aquela coisa. Pessoas normais, bem apessoadas, dentro dos padrões, aí, um emprego com um salário muito bom, mas ele tinha um paradigma dentro dele e que, no caso, ele não se sentia bem porque achava que na empresa dele as pessoas não davam valor a ele, por isso a autoestima dele era baixa. E ele contou que o trabalho dele era o trabalho na robótica de utilizar, operar submarinos, pequenos robôs que iam fazer vistoria em casco de navios, para ver se tinha trincas, se tinha as condições para poder consertar e evitar acidentes, evitar explosões, porque às vezes isso gera entrada de ar onde não deve, essas coisas todas que são mais técnicas, né? E ele avisava aos superiores dele que havia um problema, e os superiores simplesmente ignoravam aquilo que ele dizia. E ele veio reclamar, pois é, ninguém me dá bola, eu falo, eu entendo do assunto, parece que eles não levam avante, e olha, esse negócio que eu estou chamando a atenção deles pode gerar a explosão do navio, o navio pegar fogo. É um problema seríssimo.
E eu só ouvindo o que ele estava dizendo, e não tinha nada a ver com autoestima. Aquilo tinha a ver com uma maturidade que ele devia ter de perceber os movimentos em torno. E quando ele acabou de falar, eu simplesmente perguntei a ele: vem cá, já passou pela tua cabeça que o dono lá da tua companhia, da empresa que você trabalha, ele pode estar passando por alguma necessidade e julgue que seja conveniente que esse navio exploda para ganhar o seguro? Óbvio que você, o que tem que fazer é, de maneira inteligente, documentar tudo que você está denunciando. Agora, a providência não é você que tem que tomar, logicamente, porque depende dos seus superiores. Fazer o que tem que ser feito. Então, você não tem que ter autoestima baixa. Você tem que, ao contrário, você alertou e acabou. Agora, você tem que se proteger de amanhã, quando o navio explodir. Todo mundo sabe que qualquer situação difícil, a corrente estoura no elo mais fraco. E vai ser nas suas mãos, porque vão dizer que você não avisou. Então, o que você tem que fazer é apenas detectar o problema, denunciar o problema e documentar tudo, para que nada sobre para você no caso de um acidente qualquer que você mesmo prevê que é possível que aconteça. Então, esse paradigma era fácil de resolver, porque é só ele olhar com essa leitura: peraí, eu não tenho que ter autoestima baixa, não tem nada a ver. As pessoas não estariam menosprezando o trabalho dele, poderiam estar interessadas em que alguma coisa acontecesse. Então você fica de olho, faz a sua parte e não espera, porque o ego também nos traz grandes conflitos, porque o ego a gente não pode aceitar que alguém não nos reconheça como uma pessoa competente, etc. Então aí já é também, nessa parte, cuidar do ego. Então esse é um choque de paradigma que a pessoa tinha em função do ego. Eu não sou reconhecido, eu acho que eu deveria ser. Se eu não for reconhecido, eu não progredirei na minha profissão. Eu não sou nada. Então você começa a trabalhar ao contrário, e aí você, com esse paradigma, você vai ter problema. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer a análise autocrítica daquilo que a gente faz, autoanálise das circunstâncias que envolvem toda a situação, para começar a estudar novas leituras para aquele fator, novos conceitos, que a moral ela é muito variada. A moral depende de circunstâncias. Você vê, o próprio choque de gerações muitas vezes está nas falsas morais. Quer dizer, a moral ela é um conceito meio pastoso. Numa hora, eu me lembro, na minha época, a mulher que andava com saia curta era considerada uma mulher que não se valorizava, uma mulher da vida, né, como costumavam dizer, né, estava querendo se mostrar para não sei o quê. E outra agora, o homem que usava brinco tinha e tal, aí os conceitos morais eram assim: o homem tem que ser homem, a mulher tem que ser recatada e tal. Mas o que é recato? O que é que está ali dentro desse enfoque? Então, a gente vai vendo que a moral vai mudando, né? Então, muita coisa que antes era errada, agora está sendo até como certo que tem que ser feito. E aí é que a gente tem que ter a capacidade de olhar com um olhar sempre amplo e aberto para as novas leituras. É o que eu chamo: abrir a janela, olhar o universo e perceber as infinitas possibilidades cósmicas. Isso eu tenho repetido incansavelmente, porque é esse o X da questão. A gente não pode se fechar à vida que a gente levou. Nós, por mais expansivos que sejamos, viajados, mais leituras que tenhamos feito, mais experiências que tenhamos tido na vida, a gente será sempre limitado no nosso conhecimento e na nossa capacidade de percepção das coisas. Por isso que a gente não pode se fechar em leituras inadequadas. Agora, já a ética é diferente. A ética envolve princípios pétreos que já existem dentro do ser. Por exemplo, você não ser desonesto, você não se apropriar de um bem que não é seu,
Isso não é moral, é um princípio ético, você ser correto. Você não sujar a rua, porque a rua suja causa problemas. Então, é um princípio ético, não é amoral. Não é que é imoral sujar a rua, mas é eticamente é, é uma coisa que não é válida você sujar a rua. Agora, a moral ela começa a ter conceitos e preconceitos em relação a tudo. Né? Houve época que a pessoa que casa assim, onde há, nesses lugares, até mesmo nos Estados Unidos, quando havia o racismo muito intenso, as pessoas que de raças diferentes, um branco com um negro, era considerado uma coisa muito imoral, porque o preconceito colocava o negro como um ser abjeto. Preconceito, logicamente. E isso está errado, mas isso com o tempo a civilização foi acertando alguns ponteiros e se chega à conclusão que não é imoral ninguém ter relação com ninguém, seja lá de que raça for. Isso é que a gente tem que começar a olhar. Se você tem paradigmas na vida, faça leituras mais amplas da situação. Primeira pergunta: aquilo que eu estou contrariando na minha mente, eticamente está errado? Eu estou prejudicando alguém? Então, se não está, não tem que ficar preocupado com isso. Isso sim, a gente não pode buscar fazer algo que prejudica alguém. Mas eu poderia fazer alguma coisa? Aí vamos analisar o que eu poderia fazer para corrigir uma determinada situação. E isso são os paradigmas que nós estamos totalmente, intensamente ao longo da vida, nós estamos encontrando os choques de paradigmas. E aí precisamos resolver, porque senão isso gera doenças, né? Você fica interiormente dividido, fica interiormente sofrendo aquela situação que você, na verdade, não concorda ou não gostaria que essa situação permanecesse, certo? Então, vamos fazer a reflexão, analisar tudo que é o nosso entorno, porque lembre-se de uma coisa que eu também gosto muito de repetir aqui: quem anda sempre em linha reta não vê a curvatura da Terra. Então pense nisso, você tem que olhar sempre as circunstâncias para ver se aquilo que você pensava ou fazia ainda está de acordo com as circunstâncias, porque às vezes é exatamente o sentido contrário. Né? Então, essa é a situação que a gente deve estar sempre atento para não ter choques de paradigma. Então, para esse vídeo não alongar mais, eu fico por aqui deixando essa reflexão para você. Compartilhe o vídeo, dê o seu gostei se você gostou, nos ajude compartilhando com todos os seus amigos em todas as redes aí, e nós vamos conseguir fazer esse trabalho que busca a autorrealização das pessoas e que busca a libertação de todos com os conceitos, né, mais elevados da própria existência. Então, o meu mais profundo namastê.